Ó, dica de ouro aqui, coisa parece complicada, mas não é tão complicado. Você que tá com micro-ondas aí, no meu caso aqui, o meu micro-ondas é um Consul, né? É o CM0020. Ele queimou o fusível. E aí eu não sou técnico, né? Gosto de consertar minhas coisas que são defeitos um pouco básicos, né? Não tão complexos. E aí eu comprei o fusível, troquei e assim que eu liguei ele queimou novamente. E aí o que eu raciocinei? Em que momento que o fusível queimou? Porque tem alguma coisa em curto, correto? Ele queimou, na verdade, no momento em que se abre a porta. Ele funciona, né? Ele voltou a funcionar normal, mas ele queimou depois que abriu a porta. Então o que eu fiz? Para não queimar outro fusível, eu coloquei um fiozinho aqui, ó. Se você puder ver aí, ó. Tá? A outra dica, pessoal, antes de mexer, né, o que eu aprendi é descarregar. Então, a chave de fenda encosta aqui na lata, encosta aqui no capacitor e aí ele vai descarregar com a tomada, com ele desligado da tomada também, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Aí, eu coloquei um fiozinho aqui, fiozinho fino mesmo, tá? Ó, ele tem mais ou menos a resistência parecida com a do fusível. E aí, o que eu fui ver? Que ao abrir a porta, ele tem como se fosse dois sensores, né? Ele tem esse aqui em cima, deixa eu mostrar com a chave aqui para você ver. Ó, ele tem esse aqui, esse cinza. Essa ponta preta aqui é uma das travas da porta. E aqui embaixo, ele tem outro também, tá vendo? Ó, tem outro aqui, ó, outro cinza aqui também. E aquele preto lá no fundo, aquele ponto mais escuro lá no fundo, é também a outra trava. Então o que acontece? Quando a gente abre a porta, ó, fica vendo, aparece, a trava sai, correto? E aparece um pininho preto. O que estava acontecendo no meu caso aqui? Esse pininho, ele abaixou, quando abria a porta, ele não voltava. Então, ele acionava pelo que eu aprendi aqui com outros técnicos pelos vídeos, é que esses pininhos ele tem que baixar quando fecha a porta, os dois. Tem que baixar, ok, e aí o sistema desenergiza lá, uma parte energiza a outra, e quando abre, abre o circuito de um lado e fecha do outro. Enfim, de maneira assim, leiga, mas bem prática, tá? Desliga uma parte e liga a outra. E vice-versa quando a porta fecha. Então ele não estava voltando. Então quando ele não voltava o de cima e voltava o de baixo, é como se os dois estivessem ligados ao mesmo tempo. Um circuito ficava aberto em cima e ficava aberto embaixo. E aí provocava o curto, pelo que eu aprendi aqui com alguns técnicos. O que eu fiz? Peguei o cotonete com um pouquinho de lubrificante, passei em volta dos dois pinos para garantir e o pino voltou normal. Então, depois de abrir a porta várias vezes, ele voltou normal. Ele está subindo e descendo. E aí eu testei, né? Vou até ligar de novo aqui para vocês verem. E não está queimando mais fusível. Só um minutinho que eu vou colocar na tomada. E aí você vai ver funcionando, ó. Eu vou colocar aqui, fechei a porta. Aí que tá sem foco. Ó, agora eu vou ligar aqui. Vou colocar uns 15 segundos. Uns 15, 20 segundos. Então o que eu fazia? Eu coloquei esse fiozinho para testar. Quando eu troquei o fusível antes da primeira vez, a gente fez isso daqui. Eu liguei, ele funcionou, mas não liguei ele para esquentar nada. Só que eu vi que na tomada acendeu o reloginho, eu falei, beleza, já fechei a tampa. Mas aí quando minha esposa foi testar ele mesmo, que ela colocou algo para esquentar, e depois que ela abriu a porta, aí o fusível queimou. Aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí eu fui pesquisar e descobri este problema, tá? Então, aí a hora que abre a porta, ó, tá vendo? Não queimou mais fusível. Então era esse o problema, o pininho voltou. Se, por exemplo, agora, se eu chegasse, que ele está energizado, se eu chegasse e apertasse aquele pininho de cima, ele queimaria o fusível, ele queimaria esse fiozinho aqui.
Então agora eu vou descarregar ele, vou desligar ele e vou colocar o fusível mesmo, no original dele. E aí eu já vou ligar de novo para testar com o fusível agora, tá bom? Deixa eu só descarregar aqui. Já tirei da tomada. Carregando. Pronto. Beleza. Agora com o alicate aqui. Tirar o fio que tá aqui, certo? Ó, agora eu vou puxar. Pera aí, só um minutinho que eu vou colocar aqui o foco, isso. Agora eu vou tirar esse fio. Já testei, funcionou. Agora eu vou colocar o fusível novo. Tá, agora colocar o fusível novo. Pessoal, se o fusível ficar frouxo, na hora que você estiver trocando também, o que você tem que fazer? Não esquece sempre de descarregar o capacitor, né? Na própria lata, com a chave, tirar da tomada para colocar o fusível. O que você tem que fazer? Você tem que apertar um pouquinho essas abinhas de metal e depois colocar o fusível para ele não ficar sambando, ficar bambando aí, bambo, sabe? Então beleza, vamos testar agora com o fusível para ver se funciona legal, tá bom? Ó, ele acendeu, coloquei fusível novo. Desculpa se estiver tremendo um pouquinho aí, tá, pessoal? Agora vamos testar, vamos ligar aqui. Peraí, deixa eu só dar um passinho para trás aqui, né? Então beleza, ó, ele tá ligando. Agora a gente vai abrir a porta. Opa, deu certo, hein? Então aí, ó, deu certo com o fio, deu certo com o fusível. Então o que eu vou fazer agora? Vou desligar ele, descarregar ele, colocar a tampa dele de volta e colocar para usar novamente. Então, pessoal, dica aí que, ao meu ver, dica de ouro, uma coisa não tão complicada. Agora, se no seu caso o sensor ele tá subindo e descendo e mesmo assim continua curto, aí tem que investigar mais, tá? Ou às vezes é o próprio sensor que queimou também. Mas aí tem que ter outros testes aí que eu sugiro vocês dar uma pesquisada aí ou levar no técnico mesmo. Mas no meu caso era só uma gordurinha que estava enroscando nesse pino e esse pino desceu e não voltava mais.